Simplesmente Francisco, José Carlos de Luca. Capítulo 27. A oração das atitudes. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de São Francisco. É bom deixar registrado, logo de início, que, segundo Leonardo Boff, a oração de São Francisco não provém diretamente da pena do Francisco histórico, mas da espiritualidade do Francisco da fé. Ele é seu pai espiritual e, por isso, seu autor, no segundo mais profundo e abrangente desta palavra. Sem ele, com certeza, essa oração pela paz jamais teria sido formulada, nem divulgada, e muito menos teria se imposto como uma das orações mais ecumênicas hoje existente. Estou certo de que o sentido da oração de São Francisco, vai revolucionar o nosso modo de orar, como também a própria compreensão de viver a nossa espiritualidade. Em regra, nossas preces, como que espelhando o nosso modo de viver, são preces autocentradas, isto é, clamam ao poder divino a solução para as nossas necessidades, geralmente esquecendo completamente as necessidades dos outros, que também sofrem tanto ou mais do que nós mesmos. A prece de Francisco vem corrigir esse individualismo em nossas petições ao alto. Além do mais, nossas orações comumente são passivas, pois delegamos a Deus o trabalho de solução das nossas dificuldades, esquecendo-nos, porém, de que grande parte do nosso sofrimento decorre das nossas próprias condutas malsãs, de modo que a solução divina passa necessariamente por uma mudança de nossas posturas perante a vida. Para que se modifique os efeitos, precisamos corrigir as causas. A duração do sofrimento depende da melhora individual de cada um. Nesse sentido, a oração de Francisco é ativa, pois seus termos estão vazados em atitudes positivas que nos comprometemos a tomar em nossa vida diária, através das quais o poder divino atuará dentro do princípio espiritual do ajuda-te e o céu te ajudará. O poder da oração de Francisco está na proposta que ela faz
de vivermos os seus princípios espirituais em nossa vida cotidiana, e não apenas no curto espaço de tempo em que nos dedicamos a ela. Por isso afirmo que essa oração é uma eficiente terapia espiritual, pois traz o remédio para a cura dos sofrimentos humanos, cuja verdade reside no egoísmo e no orgulho. A estratégia central da oração do povo herédio é mudar a nós mesmos, deslocando o nosso ser da periferia do egocentrismo, gerador de problemas e de sofrimentos, para a centralidade do amor, gerador de soluções e felicidade. Na minha singela percepção, a essência da oração de São Francisco está no fato de pedirmos a Deus que nos tornemos parte da solução do problema que nos aflige, a fim de que Ele possa realizar a parte que lhe cabe, aquela que está além das nossas possibilidades. Por exemplo, se estou vivendo num ambiente envolvido por discórdias e desentendimentos, a oração de Francisco me ensina a pedir a Deus que me transforme em instrumento da sua paz naquela situação conflituosa. É como se eu abrisse uma pequena fenda para a luz divina entrar e envolver a todos com as bênçãos da paz que começa primeiramente em mim. Inevitavelmente, a prece nos levará também a repensar o próprio comportamento. Acaso percebamos que nós próprios, em algum nível, temos sido os agentes da discórdia e da intolerância. É assim que vejo a prece de Francisco como uma autocura, pela capacidade que ela tem de despertar em nós a prática do Evangelho do Cristo. Aqui me recordo de um esclarecedor depoimento de Chico Xavier. Pouca gente, das muitas que sempre nos procuram, disse estar disposta a mudar de vida para solucionar os problemas que as afligem. Espero que os nossos benfeitores espirituais lhes ofereçam soluções acabadas para as suas dificuldades. A oração de Francisco também poderia ser chamada de oração das atitudes de levar a luz aonde houver escuridão, de semear o bem onde o mal tiver feito morada. Por isso, ela propõe que levemos o amor onde houver ódio, perdão onde houver ofensa, fé onde houver dúvida, união onde houver discórdia, esperança onde houver desespero, alegria onde a tristeza estiver feito presente. Alguém pode estar questionando, mas e quando for eu necessitado? Quando for eu quem precisa de paz, alegria e consolação? A resposta está na própria prece, em sua segunda parte. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Conheci um homem que passou alguns dias internado num hospital de São Paulo. Tão logo o médico autorizou, todas as manhãs aquele homem caminhava pelos corredores do hospital e entrava de quarto em quarto,
levando palavras de ânimo e otimismo aos enfermos. Curiosamente, recebeu alta em tempo menor do que os médicos previam. Minha explicação é que, a cada palavra de força que transmitia aos doentes, ele se fortalecia junto. A prece de Francisco nos convida a fazer parte da corrente do bem, na qual todos os seus participantes são sujeitos ativos e passivos, isto é, trabalham pelo fluxo do dar e receber. A oração de Francisco é uma oração de cura interior, como já dissemos, porque cura o nosso egocentrismo e nos permite encontrar a felicidade como quando movimentamos o fluxo da vida, como a generosidade do nosso coração. Francisco foi um dos homens mais pobres do mundo, em termos de posse de bens materiais. Porém, foi um milionário em termos de afeto. Quando pensava só em si mesmo, na fase da juventude, não era de fato feliz. A felicidade ele a encontrou quando passou a se sentir útil aos seus irmãos, sobretudo aos menos favorecidos. Felicidade ele sentiu de verdade quando abraçou e beijou o leproso, quando despertou alegria nos corações entristecidos, quando levantou os caídos, quando viveu a experiência da fraternidade com todos os seus irmãos. Sentindo neste momento as carícias espirituais de Francisco, que possamos, eu e você, repetir com ele: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz.